Terminando aqui mais um dia de trabalho, indo para casa, mas quero gravar esse vídeo aqui antes de ir embora, só para que não corra o risco de eu perder essa inspiração. E o assunto que eu quero falar hoje um pouquinho, nesses próximos minutinhos que a gente tem aqui junto, é sobre a nossa motivação para servir a Deus. Eu vejo que muitas igrejas, até a minha própria igreja ali, existe um esforço do pastor com os jovens, né? Existe uma atenção especial, não só na minha igreja, mas na maioria das igrejas. Existe ali uma liderança para os jovens, existem trabalhos específicos para os jovens, voltados para os jovens. À luz das escrituras, talvez a gente não tenha essa ordenança, né? Esse mandamento em que a igreja teria que ter uma repartição voltada para os jovens. Mas embora a gente não tenha necessariamente uma escritura para isso, nós vemos a necessidade que é realmente o jovem, ele precisa de uma atenção especial, ele precisa de programações, ele precisa de desenvolver esse senso de pertencimento. Então é necessário isso, né? Então as igrejas que têm mais jovens, elas tendem a ter mais jovens ainda, e as que têm poucos jovens às vezes acaba não se desenvolvendo tanto nessa parte em específico, né, da juventude. E eu tô falando tudo isso porque eu acredito que talvez a maior parte das coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo, ela é principalmente muito mais útil e vai ter muito mais a ver com os jovens. Principalmente aqueles que nasceram e cresceram na igreja, estão na juventude hoje na igreja, ou vieram para a igreja a partir do momento que seus pais vieram e passaram, estão passando essa juventude na igreja. Porque talvez entre os jovens é onde, ou mesmo na idade da juventude, principalmente quando se nasce num berço cristão, é muito difícil de você encontrar motivação para servir a Deus. E o meu assunto vai girar em torno disso, em torno dos motivos pelos quais nós servimos a Deus. E para isso eu quero me basear principalmente no rei Davi. Talvez seja um personagem, um dos mais populares das escrituras. Não em toda a história de Davi necessariamente, mas principalmente em 3 salmos específicos. Salmo 1, Salmo 34 e o Salmo 103, se não me falha a memória. Eu tô gravando aqui, eu vi as escrituras mais cedo, mas talvez eu esteja equivocado em alguma delas, mas enfim, vocês podem confirmar aí. Porque nessas 3 escrituras a gente consegue construir uma linha muito consistente das motivações para servirmos a Deus. Motivação que às vezes o jovem perde, motivação que às vezes o jovem não encontra. Não é comum você ver jovens que tiveram experiências marcantes com o Espírito Santo, que fizeram eles caminharem constantemente na vida cristã, sem precisar de amizade, sem precisar desse senso de pertencimento, sem precisar de outros recursos para lhe ajudar. Existem jovens que, mesmo sem ter amizade, continuam servindo a Deus, mesmo sem serem aceitos, continuam servindo a Deus. Eles tiveram uma experiência transformadora, mas não é via de regra. Geralmente o jovem ele se apega em coisas externas a ele para que ele possa ter aquilo como combustível para continuar indo na igreja. E a minha tentativa com esse vídeo é justamente de tentar mostrar, não só para o jovem, para você que talvez tenha perdido a sua motivação ou que não entende muito bem o porquê servir a Deus, não encontra motivação para isso, talvez seja ajudado com isso. E eu quero começar dizendo o seguinte: em Salmos, no capítulo 1, Davi ele fala sobre o prazer de servir a Deus, de se submeter à lei de Deus, ter prazer na lei de Deus. Ora, você imagina nós nos encontrarmos desmotivados, Cristo veio nessa terra, morreu por nós, ressuscitou, no dia de Pentecostes derramou sobre a sua igreja o Espírito Santo. A partir do momento que recebemos o Espírito Santo, então, não somos nós mais operando o querer e o efetuar, mas é Ele, por meio do Espírito, nos constrangendo e nos convencendo. Mas Davi não tinha isso. Jesus não tinha vindo, não tinha morrido pelos nossos pecados ainda, não tinha nos dias do rei Davi o privilégio de ter Deus habitando no meu coração, como foi possível a partir da morte de Cristo. O que se tinha então? Se tinha a lei de Deus. Só se tinham os mandamentos escritos em tábuas, em pedras, e tradição oral, repetição daquilo. Mas Davi ele afirma que tem prazer na lei de Deus. Hoje nós temos prazer nos submeter a Deus por um desejo gerado pelo próprio Espírito no nosso coração, não pelos nossos esforços. Mas no tempo de Davi era pelo esforço. Mas Davi, ainda assim, diante de um contexto que nós poderíamos considerar quase que ditatorial da parte de Deus, ainda assim ele encontrou prazer em viver aquele tipo de vida, em se submeter aos mandamentos de Deus, mesmo sem ter o Espírito Santo para lhe motivar. Então olha que coisa, eu tenho prazer na lei de Deus. E o que dava esse prazer, que é o que nos leva ao segundo versículo? O que fez Davi ter prazer na lei de Deus? Amor a Deus. Davi, ele amava a Deus acima de todas as coisas, que era o primeiro dos mandamentos. Mas como que eu amo a Deus acima de todas as coisas? Como que eu faço para amar a Deus? Aí entra o nosso versículo do capítulo 34 do livro de Salmos, em que ele fala assim, ó: provai e vede que o Senhor é bom. Interessante, né? Porque ele manda você não só repetir que Deus é bom, não só falar, proclamar, declarar que Deus é bom,
repetir que Deus é bom por medo de ir para o inferno ou por medo de Deus te julgar, por não, mas Deus não é tão bom. Às vezes você nem acha Deus tão bom assim, mas talvez você se encontre muitas vezes constrangido a repetir que Deus é bom, ou mesmo cantar sobre a bondade de Deus, e na verdade aquilo não vem do seu coração. Porque você tem dúvidas muitas vezes sobre o caráter de Deus. Para você, se Deus fosse bom, determinadas coisas não aconteceriam. E isso mostra, se você olha para isso com honestidade, e esse é o seu caso talvez, isso mostra que talvez você não provou ainda. Você só repetiu, você só aprendeu que Deus é bom porque te disseram ou porque você leu. Mas Davi está te convidando, está nos convidando a provar. Nós constatamos, Davi constatou que Deus é bom à medida que ele provou dessa bondade. E é o que nós precisamos. Nós só teremos prazer em Deus, prazer na lei de Deus, prazer nos mandamentos de Deus, prazer nas renúncias que o Evangelho sim te convida a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Mas esse prazer só virá a partir do momento que eu provo que Deus é bom. E uma vez que eu provo que ele é bom, da bondade dele, constato isso por experiência própria, a lei de Deus ela se torna prazerosa, ainda que ela venha com renúncias. Mas como que pode? Algo que é uma renúncia vai me trazer prazer, sendo que não é a minha vontade. Te dá prazer porque você constatou que Deus é bom, logo a vontade dele também é boa. Embora eu não entenda, embora me cause dor e desconforto em alguns aspectos, mas ainda assim eu quero servi-lo, quero me submeter a isso porque eu provei que ele é bom. Se ele é bom, eu sei que os mandamentos, os quais ele me manda me submeter, eles implicam essa bondade. Eles falam dessa bondade e é o melhor para mim. Eu provei dessa bondade. Se eu provei de Deus e ele é bom, logo seus mandamentos também são bons, ainda que me causem desconforto ou renúncias. Tá, mas qual foi essa experiência que fez Davi constatar a bondade de Deus e que está no meu e no seu alcance também, pelo qual Deus também quer que nós nos convencemos da bondade dele? E aí nós chegamos no nosso terceiro versículo, que está no Salmo 103 ou 104, me perdoem, eu vou deixar aqui, o editor vai deixar aí na tela o versículo específico, capítulo e versículo, mas Davi faz a seguinte afirmação: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem segundo as nossas iniquidades, mas nos tratou segundo a sua misericórdia. E aqui é onde mora toda a motivação para servir a Deus. Aqui é onde mora toda a prova da bondade de Deus. Aqui é onde mora todo o prazer em se submeter, ainda que de forma aparentemente ditatorial a Deus. Porque Davi, quando ele peca, como talvez todos conheçam a história de Davi, mas quando ele peca, quando ele comete os pecados abomináveis, quando ele derrama sangue inocente, quando ele encontra coisas que a própria lei de Deus mandaria que ele pagasse com aquilo com a vida. E vocês conhecem a história, o profeta Natan chega até ele, propõe aquela parábola e mostra para ele que ele estava em pecado e que Deus sabia daquilo, que ele achou que estava em secreto até então. E quando Natan dá aquele recado para ele, a primeira afirmação que ele faz é: pequei contra o Senhor. Mas para surpresa de Davi, ele sabia que ele tinha cometido pecados de morte, pecados que deveriam levá-lo à pena de morte. Ele deveria pagar com a sua vida, porque Deus é justo, é bom, mas é justo, então deveria pagar com a própria vida. Teve sim consequências o pecado dele, mas nenhuma delas foi a morte do próprio Davi. E diante do merecimento de morte, Deus não lhe trata com a sua justiça, mas lhe trata com a sua misericórdia. Porque Natan pega e diz para ele: sim, Davi, você pecou, mas também o Senhor te perdoou. E ali foi o ápice do que Davi poderia considerar da bondade de Deus. Ele merecia a morte, ele merecia o inferno, ele merecia a perdição, ele merecia perder seu reinado, ele merecia perder tudo. Mas o que ele ouviu da parte de Deus por meio do profeta foi: também o Senhor te perdoou. Isso deve mudar toda a nossa concepção, seja você jovem, seja você mais velho. Para você que está desmotivado para servir a Deus, talvez seja porque você não experimentou da bondade de Deus. E talvez você não experimentou da bondade de Deus porque você se sente ainda muito digno de muitas coisas. Você acha que merecia que as coisas fossem diferentes. Mas a grande realidade do Evangelho é que você e eu merecíamos o inferno. Mas ele não nos tratou segundo os nossos pecados, mas nos tratou segundo a sua misericórdia e a sua bondade. E nem nos tratou segundo as nossas iniquidades. Sabe o que é iniquidade? É aquilo que você premeditou, aquele mal que você premeditou. Você sabia fazer o contrário, mas você escolheu fazer o que é mal. Deus te perdoou. Diante de tamanho perdão, não existe motivo para que eu duvide da bondade dele. E não duvidando da bondade dele, não existe motivo para que eu não o sirva e não entregue toda a minha vida a ele. Então, se você tem encontrado dificuldade e motivação para
servi-lo, encontre nisso. Leia a sua Bíblia, leia o Novo Testamento. Procure saber quem era você antes de Cristo vir e morrer no seu lugar. Eu posso te adiantar algumas coisas. A Bíblia diz: todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus nós estávamos. Éramos por natureza filhos da ira, filhos do diabo, segundo a nossa própria natureza. Mas o Senhor, com seu muito amor, com que nos amou, nos vivificou estando nós mortos ainda. Efésios capítulo 2. Dentre outras centenas de escrituras do Novo Testamento que nos mostram a nossa impossibilidade de agradar a Ele. Mas se nós podemos o agradar hoje, é porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos amá-lo, retribuir, nos submetendo. E aí é muito difícil ter que renunciar às minhas vaidades, é muito difícil ter que mudar as minhas roupas, ter que mudar o meu palavreado, ter que mudar as minhas companhias. Se você não se encontra motivado para renunciar a essas coisas, talvez seja porque você ainda não se convenceu da sua maldade. E a Bíblia ela não quer te convencer que você se convença da sua maldade para que você se torne um complexado, crie um complexo inferior e se ache indigno de tudo, não. Mas é a partir do momento que você encontra a sua dignidade, que você olha para dentro de si, vê a podridão da sua vida e da sua alma, que a graça se apresenta como convite de escape para você. Não pare pela consciência da sua maldade. Continue e você vai perceber que mesmo com toda essa maldade, Ele escolheu te amar. Ele escolheu entregar a vida por você, te dar o Espírito Santo para que você tenha motivação, prazer nessa vida de renúncias. Então que você possa refletir nesse dia, deixar essas palavras penetrarem no seu coração, e se você tem pensado ou sido tentado em abandonar os caminhos do Senhor por qualquer que seja o motivo, que esse vídeo chegue no seu coração como um afago do Espírito de Deus, um abraço, ou mesmo um resgate do seu coração, para que você se encontre por meio da graça de Deus, do amor de Deus, do sacrifício de Cristo, você encontre então motivação para levantar, sacudir a poeira, abandonar o pensamento de desistência e servi-lo em espírito e em verdade, amando-o servir, ainda que as coisas ainda não estejam da forma como você gostaria, mas que nada disso mais é importante, tudo isso é secundário diante de tamanho amor. Amém? Deus abençoe o seu dia.